O sinal vermelho piscava insistentemente na Avenida Paulista, interrompendo o fluxo frenético de uma São Paulo que nunca parava. Era quinta-feira, 6 horas da tarde, e a cidade fervilhava com a pressa de milhões de pessoas tentando chegar aos seus destinos. Dentro de um Mercedes-Benz preto com vidros escuros, Bruno Henrique Silva, de 32 anos, olhava distraidamente pela janela enquanto seu motorista, seu Antônio, tamborilava os dedos no volante. Bruno vestia um terno italiano impecável, de corte perfeito, que realçava sua figura atlética. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente alinhados, e seus olhos verdes, normalmente seguros e determinados, pareciam distantes naquele momento. No banco ao lado, sua pasta de couro italiana estava aberta, repleta de contratos que movimentariam milhões de reais. Ele era o CEO da Silva Construções, uma das maiores empreiteiras do país, herdada de seu pai quando tinha apenas 25 anos. "Senhor Bruno, o trânsito está terrível hoje", comentou seu Antônio, um homem de 58 anos que trabalhava para a família Silva há quase 2 décadas. "Acho que vamos nos atrasar uns 15 minutos para a reunião." Bruno apenas murmurou um "tudo bem", sem tirar os olhos da janela. Ele estava acostumado com atrasos, reuniões, números e mais números. Sua vida era uma sequência previsível de compromissos que se repetiam dia após dia. Acordar às 5 da manhã, academia, banho, café da manhã preparado pela empregada, trabalho até às 10 da noite, jantar sozinho em seu apartamento de cobertura nos Jardins e dormir. Fins de semana eram preenchidos com mais trabalho ou eventos sociais onde ele sorria automaticamente para rostos que mal conhecia. Enquanto o sinal continuava vermelho, Bruno observava o movimento da calçada. Executivos apressados, jovens com fones de ouvido, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos para os carros parados. Era um balé urbano que ele já havia visto milhares de vezes, mas que hoje, por algum motivo que ele não saberia explicar, o fazia sentir-se como um espectador de sua própria vida. Foi então que seus olhos pararam em uma figura que destacava-se da multidão, não por sua exuberância, mas por sua quietude desesperadora. Sentada no chão frio da calçada, encostada na parede de um prédio comercial, estava uma jovem mulher. Ela segurava algo contra o peito, algo pequeno, embrulhado em um cobertor azul desbotado. Bruno inclinou-se ligeiramente para a frente, tentando enxergar melhor através do vidro levemente embaçado. A mulher aparentava ter cerca de 20 e poucos anos. Seus cabelos castanhos e ondulados estavam presos em um rabo de cavalo desleixado, com algumas mechas rebeldes emoldurando um rosto que, mesmo cansado, revelava traços delicados. Ela vestia uma blusa branca que já havia perdido sua cor original e uma calça jeans que mostrava sinais de muito uso. Seus pés estavam calçados com tênis desgastados, com furos na lateral direita. Mas o que realmente chamou a atenção de Bruno não foi a aparente situação de vulnerabilidade da jovem. Foi o olhar dela. Mesmo à distância, mesmo através do vidro do carro, ele conseguia ver a intensidade daqueles olhos. Não eram olhos de quem havia desistido. Eram olhos de alguém que lutava, que resistia, que protegia algo precioso. "Seu Antônio", Bruno disse subitamente, sua voz mais firme do que havia estado durante todo o dia. "Sim, senhor. Pode parar o carro? Ali na frente, depois do semáforo." Seu Antônio olhou pelo retrovisor, surpreso. Em todos os anos que trabalhava para Bruno, raramente o jovem empresário pedia para parar em algum lugar que não estivesse em sua agenda meticulosamente planejada. "Algum problema, senhor Bruno?" "Não, ou talvez sim. Só pare o carro, por favor." O sinal finalmente abriu e o Mercedes deslizou suavemente pela avenida até parar alguns metros à frente, próximo a uma floricultura que já estava fechando suas portas.
Bruno olhou novamente para trás, através do vidro traseiro. A jovem mulher continuava no mesmo lugar, balançando levemente o que quer que estivesse segurando. Por um momento, Bruno hesitou. Sua vida inteira havia sido construída sobre certezas, planilhas que fechavam, contratos que se cumpriam, cronogramas que se respeitavam. Impulsividade não fazia parte do DNA empresarial que ele havia herdado de seu pai. Mas havia algo naquela cena que o incomodava profundamente. Algo que mexia com uma parte de si mesmo que ele havia aprendido a ignorar. "Vou descer um minuto", anunciou, já pegando a maçaneta da porta. "Senhor Bruno, a reunião pode me esperar. Não vou demorar." Mas mesmo enquanto dizia isso, Bruno sabia que estava mentindo. Alguma coisa naquela cena lhe dizia que nada seria rápido, que nada seria simples. Ele desceu do carro e imediatamente foi atingido pelo calor e pelo barulho da cidade. O ar estava pesado, carregado de poluição e da pressa de milhares de pessoas. Bruno caminhou pela calçada, seus sapatos italianos ecoando contra o concreto irregular. A cada passo, ele se aproximava da jovem, e a cada passo, mais detalhes se revelavam. O cobertor azul que ela segurava se movia. Era um bebê muito pequeno, que chorava baixinho, um choro fraco que mal se sobrepunha ao barulho do trânsito. A jovem murmurava palavras baixas, tentando acalmá-lo, sua voz embargada de cansaço e preocupação. "Shh, meu amor, mamãe está aqui. Está tudo bem." Ela sussurrava, suas palavras mais para si mesma do que para o bebê. Bruno parou a cerca de 3 metros de distância, não sabendo exatamente como se aproximar. Ele estava acostumado a salas de reunião, a negociações complexas, a discursos para acionistas. Mas ali, naquela calçada, diante daquela mulher e daquele bebê, todas as suas habilidades executivas pareciam irrelevantes. Foi quando ela levantou os olhos e o viu. Helena Cristina dos Santos, de 27 anos, havia desenvolvido um instinto aguçado para perceber quando estava sendo observada. 5 dias vivendo nas ruas haviam lhe ensinado a estar sempre alerta. Quando seus olhos encontraram os de Bruno, ela sentiu um misto de medo e esperança. Medo porque não sabia quais eram as intenções daquele homem bem vestido, e esperança porque há 5 dias ela não via um olhar que não fosse de indiferença ou desprezo. "Desculpe", Bruno disse, dando um passo à frente, suas mãos levantadas em um gesto universal de paz. "Eu não queria incomodá-la." Helena o estudou rapidamente. Terno caro, sapatos reluzentes, cabelo bem cortado, mãos manicuradas. Definitivamente não era o tipo de pessoa que costumava parar para falar com ela desde que havia perdido tudo. Mas havia algo em seus olhos, algo que não parecia ameaçador. "O que o senhor quer?" ela perguntou, sua voz rouca de cansaço, mas firme. Bruno ficou em silêncio por um momento, porque honestamente ele não sabia o que queria. Não havia um plano, não havia um objetivo empresarial por trás daquele impulso que o havia feito descer do carro. "Eu vi vocês aqui e..." Ele parou, percebendo como suas palavras soavam inadequadas. "O bebê, ele está bem?" Foi então que o rosto de Helena se transformou. A desconfiança deu lugar a uma preocupação maternal que era impossível de esconder. Ela olhou para baixo, para o pequeno Lucas, de apenas 8 meses, que respirava com dificuldade em seus braços. "Ele está com febre", ela admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. "Desde ontem à noite, eu não sei o que fazer." Bruno deu mais um passo à frente, e desta vez, Helena não recuou. Ele conseguia ver o bebê agora. Era realmente muito pequeno, com bochechas vermelhas de febre e respiração acelerada. Mesmo não tendo experiência com crianças, Bruno podia perceber que a situação era séria. "Há quanto tempo vocês estão..." Ele parou, não querendo terminar a frase de forma que pudesse soar ofensiva.
5 dias. Helena respondeu, antecipando a pergunta. Perdemos nossa casa e não temos para onde ir. Bruno sentiu algo apertar em seu peito. 5 dias. 5 dias numa cidade como São Paulo, com um bebê doente, sem teto, sem dinheiro. Ele tentou imaginar como seria, mas sua mente simplesmente não conseguia processar tal realidade. E você tem família? Alguém que possa ajudar? Helena balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. Era só eu, minha mãe e o Lucas. Minha mãe morreu há 3 meses. Câncer. Não consegui pagar o aluguel depois que ela se foi. A simplicidade com que ela contou sua tragédia atingiu Bruno como um soco no estômago. Não havia drama, não havia autocomiseração. Apenas fatos apresentados por alguém que havia aprendido a aceitar a dura realidade da vida. O bebê começou a chorar mais forte, um choro que soava diferente, mais desesperado. Helena o embalou com mais intensidade, mas era óbvio que ela estava exausta. Suas mãos tremiam ligeiramente, não apenas de cansaço, mas de preocupação. Quando foi a última vez que ele se alimentou? Bruno perguntou, surpreendendo-se com sua própria pergunta. Esta manhã, bem cedo, eu consegui um pouco de leite em pó numa farmácia, mas não tenho como esquentar a água, e ele não aceita frio. Bruno olhou ao redor. A avenida continuava fervilhando, pessoas passando por eles como se fossem invisíveis. Como era possível que todos simplesmente ignorassem uma situação como aquela? Como era possível que ele mesmo, até alguns minutos atrás, também fosse parte dessa indiferença coletiva? Escute, ele disse, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de Helena. Meu nome é Bruno, e eu gostaria de ajudar vocês. Helena o olhou desconfiada. Em 5 dias na rua, ela havia aprendido que ofertas de ajuda geralmente vinham com preços que ela não estava disposta a pagar. Ajudar como? Ela perguntou, instintivamente apertando Lucas mais contra si. Em primeiro lugar, esse bebê precisa ver um médico, urgentemente. E vocês precisam de comida, de um lugar para descansar, para se limpar. Nós não temos dinheiro, Helena disse rapidamente como se estivesse se desculpando por sua situação. Eu não estou pedindo dinheiro, Bruno respondeu suavemente. Estou oferecendo ajuda. Helena estudou seu rosto por um longo momento. Havia sinceridade ali, mas também algo mais. Havia uma espécie de urgência, como se ajudá-los fosse importante para ele de alguma forma que ela não conseguia entender. Por quê? Ela perguntou finalmente. Por que o senhor quer nos ajudar? Nem me conhece. Era uma pergunta justa, e Bruno percebeu que não tinha uma resposta simples. Por que havia descido do carro? Por que havia se aproximado? Por que sentia como se sua vida dependesse de ajudar aquela mulher e aquele bebê? Porque, ele disse lentamente, procurando as palavras certas. Às vezes, a gente encontra situações na vida que nos fazem lembrar do que realmente importa. E eu acho que esta é uma dessas situações. Naquele momento, como se estivesse reagindo à conversa, Lucas abriu os olhos. Eram olhos grandes, escuros como os da mãe, mas vidrados de febre. Ele olhou diretamente para Bruno e por um segundo que pareceu uma eternidade, os dois se fitaram. O bebê não chorou, não sorriu. Apenas olhou, como se estivesse avaliando aquele homem estranho. E naquele olhar, Bruno viu algo que o transformou para sempre. Viu inocência, vulnerabilidade, mas também uma centelha de vida que se recusava a se apagar. Viu um futuro que poderia ser perdido se ninguém agisse. Viu uma responsabilidade que de alguma forma havia se tornado sua. Moço, Helena disse subitamente, sua voz tão baixa que Bruno teve que se inclinar para ouvi-la. Se o senhor realmente quer ajudar, por favor, ajude apenas ele. Eu não preciso de nada, só ele. Aquelas palavras atravessaram Bruno como uma flecha certeira.
Não havia manipulação, não havia interesse próprio. Apenas amor puro, incondicional, desesperado. Uma mãe disposta a abdicar de tudo em favor de seu filho. Bruno sentiu os olhos se encherem de lágrimas, uma reação que ele não tinha há anos. Naquele momento, toda a sua vida anterior pareceu pequena, insignificante diante daquela demonstração de amor verdadeiro. "Vocês vêm comigo agora", ele disse, levantando-se com uma determinação que surpreendeu a si mesmo. "Vou levar o Lucas ao melhor hospital da cidade." Helena olhou para ele, incrédula. Eu não posso pagar. Eu pago tudo, sem condições, sem contrapartidas. Porque é isso que se faz quando se encontra alguém que precisa de ajuda. Por um momento que pareceu suspenso no tempo, Helena e Bruno se olharam. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas pelo destino em uma esquina qualquer de São Paulo. Uma decisão que mudaria para sempre a vida de ambos. Helena finalmente acenou com a cabeça, lágrimas rolando por suas bochechas. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em 5 dias, ela não estava sozinha. Bruno estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram uma corrente elétrica, uma conexão que ia muito além do simples gesto de ajuda. Era o início de algo que nenhum dos dois poderia prever ou controlar. Enquanto caminhavam em direção ao Mercedes, Bruno sabia que estava prestes a mudar não apenas a vida de Helena e Lucas, mas também a sua própria. E pela primeira vez em muito tempo, ele estava ansioso para descobrir o que viria a seguir. O trajeto até o Hospital São Lucas foi uma mistura de tensão silenciosa e descobertas inesperadas. Helena estava sentada no banco traseiro do Mercedes, segurando Lucas contra o peito, seus olhos alternando entre o rosto febril do filho e a paisagem urbana que passava pela janela. Era a primeira vez em 5 dias que ela estava em um ambiente limpo, silencioso e seguro. O contraste era tão intenso que ela mal conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Bruno estava ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas claramente preocupado. Ele havia pedido para seu Antônio ligar para o hospital durante o trajeto, garantindo que uma equipe médica estivesse esperando por eles. Enquanto falava ao telefone com a recepção, Helena não conseguia deixar de observá-lo. Havia uma autoridade natural em sua voz, uma confiança que vinha de anos tomando decisões importantes. Mas também havia algo mais suave, mais humano, que ela não esperava encontrar em alguém claramente tão bem-sucedido. "Eles vão nos receber na emergência", Bruno informou depois de desligar o telefone. "Já expliquei a situação. O Dr. Ricardo Mendes, que é pediatra e amigo da família, já foi chamado." Helena apenas acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. A gentileza daquele homem estava mexendo com emoções que ela havia tentado manter enterradas desde que se vira sozinha no mundo. Durante os últimos meses cuidando da mãe doente, e especialmente nos últimos 5 dias na rua, ela havia aprendido a construir muros emocionais para conseguir funcionar. Mas a bondade inesperada de Bruno estava rachando esses muros de forma perigosa. Seu Antônio olhava frequentemente pelo retrovisor, claramente intrigado com a situação. Em mais de 15 anos trabalhando para a família Silva, ele havia visto Bruno em todas as situações imagináveis. Negociações tensas, crises empresariais, eventos sociais elaborados. Mas nunca havia visto seu patrão demonstrar uma compaixão tão imediata e profunda. Havia algo diferente no ar, algo que ele não conseguia definir, mas que o fazia dirigir com ainda mais cuidado do que o habitual. "Helena", Bruno disse suavemente, usando seu nome pela primeira vez. "Posso perguntar? Como você se chama? Quero dizer, seu nome completo?" "Helena Cristina dos Santos", ela respondeu, sua voz ainda rouca de cansaço, mas um pouco mais firme do que na calçada. "E o Lucas? Ele tem quantos meses?"
8 meses e 15 dias. Ela respondeu imediatamente, com a precisão de uma mãe que conta cada dia da vida do filho. Nasceu no dia 12 de abril. Bruno fez um cálculo rápido em sua cabeça. Helena havia perdido a mãe há 3 meses, o que significava que ela estava lidando com a morte da mãe e cuidando de um bebê de apenas 5 meses na época, sozinha. Ele tentou imaginar a força necessária para passar por algo assim e simplesmente não conseguiu. E você trabalha? Quer dizer, trabalhava? Helena hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto de sua história estava disposta a compartilhar. Eu era auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas, ela disse finalmente. Trabalhava no turno da noite para poder cuidar da minha mãe durante o dia. Quando ela ficou muito doente, eu tive que pedir licença. Depois que ela morreu, eu tentei voltar, mas eles já haviam preenchido minha vaga. A simplicidade com que ela contava sua tragédia pessoal impressionou Bruno novamente. Não havia revolta, não havia autocomiseração. Apenas a aceitação de alguém que havia aprendido que a vida nem sempre é justa, mas que ainda assim tinha que ser vivida. Você cuidou da sua mãe sozinha? Sim. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos. Sempre foi só eu e ela. Helena ajustou Lucas em seus braços, verificando sua temperatura com a palma da mão. Ela era uma mulher incrível. Trabalhou como faxineira a vida toda para me dar educação. Quando descobri que estava grávida do Lucas, ela ficou tão feliz. Disse que finalmente seria avó. Pela primeira vez desde que haviam saído da calçada, um sorriso melancólico cruzou o rosto de Helena. Era um sorriso triste, mas genuíno, que transformou completamente suas feições. Bruno sentiu algo se mover em seu peito, uma sensação que ele não experimentava há muito tempo. Ela chegou a conhecer o Lucas? Sim, por 5 meses. Foram os 5 meses mais felizes da vida dela, mesmo com a doença. Ela sempre dizia que o Lucas tinha os olhos do pai, mas que tinha herdado minha teimosia. E o pai do Lucas? O rosto de Helena se fechou imediatamente, e Bruno percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Ele não está presente, ela disse simplesmente, sua voz assumindo um tom que deixava claro que o tópico estava encerrado. Bruno respeitou seu silêncio. Ele mesmo sabia o que era crescer com ausências. Sua própria mãe havia morrido quando ele tinha apenas 15 anos, vítima de um acidente de carro. Seu pai, um homem workaholic e emocionalmente distante, havia se fechado ainda mais depois da perda, deixando Bruno praticamente aos cuidados de empregados e professores particulares. O Mercedes parou em frente ao Hospital São Lucas, um dos mais conceituados da cidade. Helena olhou pela janela e sentiu uma onda de pânico. Ela já havia estado ali antes, durante o tratamento de sua mãe, e sabia que cada minuto naquele lugar custava mais do que ela ganhava em um dia de trabalho. Bruno, ela disse, usando seu nome pela primeira vez, sua voz carregada de preocupação. Eu realmente não tenho como pagar por isso. Esse hospital é muito caro e eu... Não se preocupe com isso. Bruno interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Hoje você não precisa se preocupar com dinheiro, só com o Lucas. Antes que Helena pudesse protestar mais, a porta do carro se abriu e um homem de jaleco branco se aproximou. Era o Dr. Ricardo Mendes, um pediatra de 45 anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos, que havia atendido Bruno quando criança e mantinha uma relação próxima com a família Silva. Bruno, o médico cumprimentou seu antigo paciente com um aperto de mão caloroso. Recebi seu telefonema. Como posso ajudar? Dr. Ricardo, esta é Helena e o filho dela, Lucas. O bebê está com febre e precisa de atenção médica urgente. Dr. Ricardo imediatamente mudou para o modo profissional, aproximando-se de Helena com a gentileza que havia desenvolvido ao longo de décadas, tratando crianças assustadas e pais preocupados.
Olá, Helena. Sou o Dr. Ricardo. Posso examinar o Lucas? Helena olhou para Bruno, que acenou encorajadoramente, e então estendeu cuidadosamente o bebê para o médico. Doutor, Ricardo pegou Lucas com a experiência de quem havia examinado milhares de bebês, mas Helena não conseguiu evitar um sobressalto quando seu filho saiu de seus braços. Vamos levá-lo para dentro, Dr. Ricardo disse depois de um exame rápido. Ele está realmente com febre alta. Precisamos fazer alguns exames. Os próximos minutos passaram como um borrão. Helena se viu sendo conduzida por corredores imaculados, passando por enfermeiros eficientes e equipamentos médicos caros. A diferença entre aquele ambiente e a calçada onde estava uma hora atrás era tão drástica que ela se sentia como se estivesse em um sonho. Bruno permaneceu ao seu lado durante todo o processo de admissão, lidando com papelada e autorizações, enquanto Helena se concentrava apenas em Lucas. Quando uma enfermeira pediu informações sobre plano de saúde, Bruno simplesmente disse que todos os custos seriam pagos diretamente por ele, sem discussão. Sr. Silva, a enfermeira disse, claramente conhecendo a família, vamos acomodar o bebê no quarto 312, na ala pediátrica. É um dos nossos melhores quartos. Helena começou a protestar novamente sobre os custos, mas Bruno a interrompeu com um olhar que era ao mesmo tempo gentil e determinado. Helena, por favor, deixe-me fazer isso. Deixe-me ajudar. No quarto 312, Lucas foi colocado em um berço hospitalar, equipado com monitores que acompanhavam seus sinais vitais. Helena se sentou na cadeira ao lado, seus olhos fixos no filho, enquanto Bruno observava do outro lado do quarto. Dr. Ricardo estava examinando Lucas cuidadosamente, fazendo anotações em uma prancheta. Bem, o médico disse finalmente, ele definitivamente está com uma infecção respiratória. A febre é alta, mas não crítica. Vamos fazer alguns exames de sangue e uma radiografia do tórax para ter certeza do diagnóstico, mas acredito que seja uma pneumonia leve. Helena sentiu o mundo girar. Pneumonia. A palavra ecoou em sua mente como um sino funerário. Sua mãe havia morrido de complicações pulmonares. A ideia de que Lucas pudesse estar enfrentando algo similar a fez sentir como se não conseguisse respirar. Pneumonia? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Dr. Ricardo percebeu imediatamente a reação de Helena e se aproximou dela com a gentileza de quem havia consolado milhares de pais ao longo de sua carreira. Helena, sei que a palavra pneumonia assusta, mas em bebês da idade do Lucas, quando detectada cedo e tratada adequadamente, é completamente curável. Ele vai ficar bem. Tem certeza? Helena perguntou, lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Tenho sim. Vamos medicá-lo com antibióticos, manter a hidratação em dia e em alguns dias ele estará como novo. Mas ele vai precisar ficar internado por pelo menos 48 horas para que possamos monitorá-lo de perto. 48 horas. Helena fez o cálculo mentalmente. Mesmo que Lucas ficasse bem, eles não tinham para onde ir depois do hospital. Ela não tinha trabalho, não tinha casa, não tinha família. A realidade de sua situação voltou a atingi-la como uma onda fria. Bruno, que havia observado toda a interação em silêncio, viu o momento exato em que o alívio no rosto de Helena foi substituído por uma nova preocupação. Ele conhecia aquela expressão. Era a mesma que via no espelho quando enfrentava problemas empresariais aparentemente insolúveis. A diferença é que os problemas de Helena eram questões de vida ou morte, não de lucros e perdas. Dr. Ricardo, Bruno interrompeu, precisa de mais alguma coisa para começar o tratamento? Não, já podemos começar. Vou prescrever os medicamentos e pedir os exames. Helena, você pode ficar aqui com ele o tempo que quiser. Temos poltronas que se transformam em cama para que os pais possam passar a noite.
Helena acenou agradecida, mas Bruno percebeu que havia algo mais a incomodando. Depois que Dr. Ricardo saiu para preparar os medicamentos, ele se aproximou da cadeira dela. Helena, o que está te preocupando agora? O médico disse que Lucas vai ficar bem. Helena olhou para ele e Bruno viu um misto de gratidão e desespero em seus olhos. Bruno, quando o Lucas ficar bom, nós não temos para onde ir. Não tenho trabalho, não tenho casa, não tenho nada. Em 2 dias vamos estar de volta nas ruas e eu não posso deixar isso acontecer com ele de novo. Foi nesse momento que Bruno tomou a segunda decisão que mudaria sua vida para sempre. A primeira havia sido descer do carro na Avenida Paulista. A segunda seria ainda mais radical. Vocês não vão voltar para as ruas, ele disse, sua voz carregada de uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Eu vou cuidar de vocês. Helena o olhou incrédula. Bruno, você nem me conhece. Por que faria isso? Era uma pergunta justa, e pela segunda vez naquele dia, Bruno se viu sem uma resposta simples. Por que havia decidido ajudar? O que havia naquela mulher e naquele bebê que o tocava tão profundamente? Porque, ele disse lentamente, procurando as palavras certas, às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, no momento exato em que precisamos estar lá. E eu acho que é isso que está acontecendo agora. Helena estudou seu rosto por um longo momento. Havia sinceridade ali, mas também algo mais profundo. Havia uma necessidade, como se ajudá-los fosse importante para ele, de uma forma que ia além da simples caridade. Eu não aceito caridade, ela disse finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas em seus olhos. Não é caridade, Bruno respondeu imediatamente. É uma oportunidade para todos nós. Que tipo de oportunidade? Bruno hesitou, porque a verdade era que ele mesmo não sabia completamente o que estava oferecendo. Mas havia algo naquela situação que lhe dizia que aquele era um momento decisivo, não apenas para Helena e Lucas, mas para ele também. A oportunidade de fazer a coisa certa, a oportunidade de construir algo melhor. Naquele momento, como se estivesse respondendo à conversa, Lucas abriu os olhos. A febre ainda estava alta, mas ele parecia mais alerta. Seus olhos escuros se moveram entre sua mãe e Bruno, e por um segundo, que pareceu suspenso no tempo, os três se olharam. Helena viu em Bruno algo que ela não via há muito tempo: esperança genuína. Bruno viu em Helena uma força e uma dignidade que o inspiravam. E Lucas, em sua inocência infantil, viu 2 pessoas que se importavam com ele. Está bem, Helena disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Mas eu vou trabalhar. Vou pagar tudo de volta. Cada centavo. Bruno sorriu. E foi a primeira vez, desde que haviam se conhecido, que Helena o viu verdadeiramente relaxado. Combinado. Vamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar. Enquanto a enfermeira entrava no quarto com os primeiros medicamentos para Lucas, nenhum dos dois podia imaginar como aquela simples conversa ao lado de um berço hospitalar mudaria completamente o rumo de suas vidas. Eles haviam acabado de estabelecer os termos de uma parceria que se transformaria em algo muito maior do que qualquer um deles poderia prever. Do lado de fora do hospital, a vida de São Paulo continuava seu ritmo frenético. Mas no quarto 312, o tempo parecia ter assumido uma qualidade diferente, mais lenta, mais significativa. Era como se o destino tivesse criado uma bolha de possibilidade em meio ao caos da cidade. Bruno olhou pela janela e viu que já estava escurecendo. Em poucas horas, sua vida havia tomado uma direção completamente inesperada. Pela manhã, ele havia acordado em seu apartamento de cobertura, preocupado apenas com reuniões e contratos. Agora, estava em um hospital, comprometido a ajudar uma mulher e um bebê que mal conhecia, mas que de alguma forma já se haviam tornado importantes para ele.
E pela primeira vez em anos, Bruno Silva não sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Surpreendentemente, isso não o assustava. Pelo contrário, ele se sentia mais vivo do que havia se sentido em muito tempo. A primeira noite no hospital foi uma mistura de alívio e descobertas inesperadas. Helena havia se recusado a deixar o lado de Lucas por um só momento. Mesmo depois que os medicamentos começaram a fazer efeito e a febre do bebê diminuiu consideravelmente. Ela havia transformado a poltrona reclinável em uma cama improvisada, mas o sono não vinha facilmente. Cada respiração de Lucas era monitorada, cada movimento era observado com a atenção obsessiva de uma mãe que havia quase perdido o que mais amava. Bruno havia saído do hospital por volta das 10 da noite, prometendo voltar na manhã seguinte, mas não antes de fazer algumas ligações discretas. Ele havia cancelado todas as suas reuniões dos próximos 2 dias e instruído sua secretária, Dona Carmen, a reorganizar sua agenda. Quando ela perguntou o motivo, ele simplesmente disse que havia surgido uma situação pessoal importante. Em 15 anos trabalhando para Bruno, Dona Carmen nunca havia ouvido essa expressão saindo de seus lábios. Quando Bruno chegou ao hospital na manhã seguinte, carregava 2 sacolas de uma loja de departamentos cara e uma terceira sacola de uma farmácia. Helena estava acordada, sentada na cadeira ao lado do berço, observando Lucas dormir peacefully. A febre havia quebrado durante a madrugada e o bebê finalmente respirava de forma mais tranquila. "Bom dia", Bruno disse suavemente, tentando não acordar Lucas. "Como vocês passaram a noite?" Helena olhou para ele e Bruno percebeu que, apesar da noite mal dormida, havia uma leveza em seus olhos que não estava lá no dia anterior. A preocupação imediata pela vida de seu filho havia diminuído, permitindo que outros sentimentos emergissem. Muito melhor. A febre baixou completamente às 4 da manhã. Dr. Ricardo passou aqui cedo e disse que Lucas está respondendo muito bem ao tratamento. Bruno sorriu, sentindo um alívio que o surpreendeu pela sua intensidade. "Que bom! Trouxe algumas coisas para vocês." Ele colocou as sacolas na mesa ao lado da janela. Helena olhou para elas com curiosidade, mas também com uma pitada da desconfiança que havia aprendido a manter como mecanismo de defesa. "O que é isso?" "Roupas limpas para você e para o Lucas, e alguns produtos de higiene. Pensei que você gostaria de tomar um banho." Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 5 dias usando as mesmas roupas, 5 dias sem poder se limpar adequadamente. Ela havia se acostumado com o próprio odor, mas sabia que devia estar incomodando outras pessoas. A gentileza de Bruno em pensar em algo tão básico, mas tão importante, a tocou profundamente. "Bruno, você não precisava..." "Eu quis", ele interrompeu gentilmente. "Além disso, há banheiros com chuveiro aqui no hospital para familiares de pacientes. A enfermeira-chefe, Dona Márcia, já autorizou você a usar." Helena pegou uma das sacolas e olhou dentro. Havia uma blusa branca simples, mas de boa qualidade, uma calça jeans que parecia ser exatamente do seu tamanho, roupas íntimas ainda com etiqueta e uma pequena nécessaire com shampoo, sabonete, creme dental, escova de dentes e até mesmo um hidratante facial. "Como você soube meu tamanho?" Bruno corou ligeiramente. "Eu..." Perguntei para a vendedora o que ela achava que uma mulher da sua altura usaria. Espero ter acertado. Na segunda sacola havia roupas para Lucas, macacões, bodes, fraldas e até mesmo um pequeno ursinho de pelúcia marrom com uma gravata borboleta azul. "É muito", Helena disse, sua voz embargada. "É demais." "Não é", Bruno respondeu firmemente. "É o mínimo que qualquer pessoa decente faria nesta situação." Helena o olhou por um longo momento. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela estava aprendendo a reconhecer,
mas também algo mais. Havia uma necessidade ali, como se ajudá-los fosse curativo para ele de alguma forma que ela não compreendia completamente. Por que você está fazendo isso? De verdade? Bruno se sentou na outra cadeira do quarto, ficando na altura dos olhos de Helena. Era uma pergunta que ele havia se feito durante toda a noite, tentando entender seus próprios motivos. Posso ser honesto com você? Helena acenou. Minha vida antes de ontem era vazia. Eu tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tinha nada que realmente importasse. Acordava, trabalhava, dormia e repetia a sequência. Não havia propósito real, não havia alegria. Ele parou, olhando pela janela do hospital para a cidade que fervilhava lá embaixo. Quando eu vi vocês naquela calçada, algo mudou. Pela primeira vez em anos, eu senti que estava fazendo algo que realmente importava. Algo que tinha significado. Helena absorveu suas palavras em silêncio. Havia uma vulnerabilidade em Bruno que contrastava completamente com a imagem do empresário bem-sucedido que ela havia formado inicialmente. Você se sente sozinho, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Muito. Bruno admitiu, surpreso com sua própria honestidade. Tenho funcionários conhecidos, pessoas que fazem negócios comigo, mas não tenho ninguém que realmente se importe comigo como pessoa. Ninguém que ficaria ao meu lado se eu perdesse tudo amanhã. Helena entendeu perfeitamente aquele sentimento. Ela havia experimentado uma solidão similar após a morte da mãe, quando percebeu que não tinha mais ninguém no mundo além de Lucas. E você acha que cuidar de nós vai resolver essa solidão? Bruno considerou a pergunta cuidadosamente. Não sei, mas sei que ontem foi o primeiro dia em muito tempo que eu me senti útil, necessário, como se minha existência fizesse diferença para alguém. Lucas escolheu aquele momento para acordar, emitindo um pequeno gemido que imediatamente atraiu a atenção de ambos. Helena se levantou e o pegou no colo, verificando sua temperatura com a palma da mão. O bebê estava visivelmente melhor. Seus olhos estavam mais brilhantes, sua respiração mais regular. Olá, meu amor, Helena sussurrou para o filho. Como você está se sentindo hoje? Para surpresa de todos, Lucas sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou todo o rosto do bebê. Foi a primeira vez que Bruno o viu sorrir, e o efeito foi devastador. Algo se moveu profundamente em seu peito, uma emoção que ele não conseguia nomear. Ele está sorrindo, Bruno disse, sua voz cheia de admiração. Ele é um bebê muito feliz, normalmente, Helena explicou, seu próprio rosto se iluminando com o sorriso do filho. Mesmo com tudo que passamos, ele sempre tentou sorrir. É como se ele soubesse que precisa me manter forte. Bruno estendeu cuidadosamente o dedo indicador em direção a Lucas, que imediatamente o agarrou com sua pequena mão. A força do aperto do bebê surpreendeu Bruno, assim como a sensação de conexão instantânea que sentiu. Ele é incrível, Bruno murmurou. Ele gosta de você. Helena observou, notando como Lucas mantinha o dedo de Bruno firmemente agarrado. Normalmente ele fica tímido com estranhos. Talvez ele saiba que não sou um estranho. Bruno disse suavemente. Talvez ele saiba que vou cuidar dele. Naquele momento, Dr. Ricardo entrou no quarto com um sorriso satisfeito no rosto. Bom dia, pessoal. Como está nosso paciente hoje? Muito melhor, Helena respondeu, irradiando alívio. Ele sorriu esta manhã. Excelente. Deixe-me examiná-lo. Dr. Ricardo conduziu um exame completo de Lucas, verificando sua respiração, temperatura e reflexos. O bebê cooperou durante todo o processo, até mesmo sorrindo para o médico em alguns momentos. Bem, tenho boas notícias, Dr. Ricardo anunciou depois de concluir o exame. Lucas está respondendo excepcionalmente bem ao tratamento. A infecção está controlada. A febre desapareceu completamente e sua respiração está normal. Se ele continuar progredindo assim, poderemos dar alta amanhã de manhã.
Helena sentiu uma onda de alívio tão intensa que suas pernas ficaram fracas. Bruno imediatamente notou sua reação e segurou seu braço para estabilizá-la. Obrigada, Dr. Ricardo. Muito obrigada. Não há de quê. Mas lembrem-se, ele vai precisar continuar tomando o antibiótico por mais uma semana e precisa voltar para acompanhamento em 5 dias. Depois que o médico saiu, Helena se sentou pesadamente na cadeira. A realidade da situação estava começando a se estabelecer. Lucas estava bem, o que era maravilhoso. Mas amanhã eles receberiam alta e então... Helena, Bruno disse, percebendo exatamente o que estava passando pela cabeça dela. Lembra do que conversamos ontem? Vocês não vão voltar para as ruas. Bruno, eu aprecio muito sua generosidade, mas não posso simplesmente me mudar para sua casa. Você não me conhece de verdade. E se eu for perigosa? E se eu roubar suas coisas? E se... Helena, pare. Bruno interrompeu, mas com gentileza. Você passou 5 dias na rua com um bebê doente. Você poderia ter me pedido dinheiro ontem, poderia ter tentado se aproveitar da situação de várias formas. Mas a única coisa que você me pediu foi ajuda para seu filho. Eu conheço pessoas que frequentaram as melhores escolas, que vêm de famílias tradicionais, que são infinitamente menos confiáveis do que você. Helena o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. Além disso, Bruno continuou, minha casa é enorme. Você e o Lucas podem ter um apartamento inteiro só para vocês. Privacidade total. E não é um favor permanente. É uma oportunidade para você se reestabelecer, encontrar um novo trabalho, reconstruir sua vida. Um apartamento inteiro. Meu pai construiu a casa pensando em uma família grande que nunca tivemos. Há um apartamento de 2 quartos no 2º andar que nunca foi usado. Tem cozinha própria, sala, banheiro completo. É como uma casa separada dentro da casa. Helena tentou processar a oferta. Parecia bom demais para ser verdade. E o que você ganharia com isso? Bruno hesitou, porque a resposta honesta era complexa demais para ser facilmente explicada. Companhia, ele disse finalmente. A casa é muito silenciosa, muito vazia. Talvez com vocês lá, ela se torne um lar de verdade. Helena estudou seu rosto, procurando sinais de segundas intenções. Mas tudo que ela via era solidão, esperança e uma bondade genuína que ela não esperava encontrar no mundo em que havia se tornado. E se não der certo? E se não conseguirmos conviver? Então conversamos como adultos e encontramos uma solução, sem pressão, sem obrigações. Mas Helena, preciso que você entenda, isso não é caridade. Você não seria uma hóspede na minha casa. Seria família. A palavra família ecoou no quarto como um sino. Helena não tinha família há 3 meses. Bruno nunca havia tido uma família real. Lucas precisava de estabilidade e amor. De repente, a proposta não parecia apenas generosa, mas mutuamente benéfica. Está bem, Helena disse finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Mas com condições. Que condições? Eu quero trabalhar, quero contribuir financeiramente. E quero um acordo claro sobre as expectativas de ambos os lados. Bruno sorriu. O primeiro sorriso verdadeiramente relaxado que Helena havia visto dele. Combinado. Podemos discutir todos os detalhes mais tarde. Por agora, que tal você tomar aquele banho? Eu fico aqui com o Lucas. Helena hesitou. Ela não deixava Lucas com ninguém há meses, nem mesmo por alguns minutos. Ele não me conhece bem ainda. Ele vai ficar bem, Bruno assegurou. E eu vou ficar bem também. Somos 2 homens, podemos nos entender, não é, Lucas? Como se estivesse respondendo, Lucas olhou diretamente para Bruno e sorriu novamente, um sorriso ainda maior do que o anterior. Helena finalmente concordou, pegou as roupas novas e se dirigiu ao banheiro. Pela primeira vez em 5 dias, ela poderia se limpar adequadamente, se sentir humana novamente.
Sozinho com Lucas, Bruno se sentiu simultaneamente honrado e aterrorizado. O bebê o olhava com curiosidade, seus grandes olhos escuros estudando cada detalhe do rosto de Bruno. "Oi, pequeno", Bruno disse suavemente. "Sua mãe é uma mulher muito especial, sabia? E você é um menino muito sortudo por ter ela cuidando de você." Lucas balbuciou algo incompreensível, mas que soou positivo. "Eu vou cuidar bem de vocês dois", Bruno prometeu, sua voz carregada de emoção. "Vou dar o melhor de mim para ser digno da confiança que sua mãe está depositando em mim." Enquanto Helena tomava seu primeiro banho quente em dias, se sentindo humana novamente, e Bruno estabelecia suas primeiras conversas reais com Lucas, nenhum dos dois podia imaginar como aqueles pequenos momentos de intimidade e confiança estavam plantando as sementes de algo muito maior do que uma simples amizade ou um arranjo de conveniência. No banheiro, Helena olhou para si mesma no espelho pela primeira vez em dias. O rosto limpo revelou uma mulher mais jovem e bonita do que Bruno havia inicialmente percebido. Os olhos escuros brilhavam com uma esperança renovada, e pela primeira vez em meses ela conseguiu imaginar um futuro que não fosse apenas sobre sobrevivência. No quarto, Bruno descobriu que conversar com Lucas era surpreendentemente natural. O bebê respondia aos seus sussurros e sorrisos de uma forma que fazia Bruno se sentir importante e necessário de uma maneira completamente nova. Quando Helena voltou do banho, encontrou Bruno cantarolando baixinho uma canção que ela não reconheceu, enquanto Lucas o observava com fascínio. A cena era tão naturalmente familiar que ela teve que parar na porta por um momento, absorvendo a realidade de como sua vida havia mudado em menos de 24 horas. "Vocês dois estão se dando bem", ela observou, entrando no quarto. Bruno olhou para ela e sentiu o coração pular. Com roupas limpas e cabelos lavados, Helena era genuinamente bela. Mas mais do que isso, havia uma luz em seus olhos que transformava completamente sua aparência. "Acho que chegamos a um entendimento", Bruno disse sorrindo. "Lucas me explicou que gosta de histórias e de música suave." Helena riu, um som que Bruno percebeu que ainda não havia ouvido. Era um riso musical, genuíno, que iluminou todo o quarto. "Ele sempre gostou de música. Eu costumava cantar para ele quando minha mãe estava dormindo." "Que tipo de música?" "Qualquer coisa. Cantigas de ninar, música popular, até mesmo rock quando ele estava agitado. Ele não se importa com o gênero, desde que seja cantado com carinho." Bruno sorriu, imaginando Helena cantando para Lucas durante as longas noites cuidando da mãe doente. Havia algo profundamente tocante na imagem de uma jovem mãe usando música para acalmar seu bebê em meio a tantas dificuldades. "Talvez você possa me ensinar algumas canções", ele sugeriu, surpreendendo-se com sua própria sugestão. Helena o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. "Você realmente quer aprender?" "Quero aprender tudo", Bruno disse, sua honestidade surpreendendo ambos. "Sobre vocês dois, sobre como ser útil." E naquele momento, olhando um para o outro por cima do berço onde Lucas dormia pacificamente, Helena e Bruno sentiram algo mudando entre eles. Não era apenas gratidão ou compaixão. Era o início de algo mais profundo, mais complexo, mais assustador e mais promissor do que qualquer um deles estava preparado para admitir. A casa de Bruno Silva estava localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, escondida atrás de muros altos e um portão eletrônico imponente. Quando o Mercedes passou pelos portões automáticos na manhã em que receberam alta do hospital, Helena sentiu o estômago se contrair de nervosismo. Durante toda a viagem, ela havia tentado imaginar como seria a casa de um homem tão bem-sucedido, mas a realidade superou todas as suas expectativas.
A propriedade era verdadeiramente impressionante. Uma mansão de 3 andares em estilo contemporâneo, com grandes janelas de vidro que refletiam a luz da manhã, jardins meticulosamente cuidados e uma fonte de água no centro do pátio de entrada. Helena nunca havia estado em um lugar como aquele, nem mesmo em sonhos. "Meu Deus", ela murmurou, segurando Lucas mais firmemente contra o peito. "Bruno, isso é um palácio." Bruno, que estava acostumado com a grandiosidade da casa, tentou vê-la através dos olhos de Helena e percebeu como deve ter parecido intimidante. "Eu sei que é grande demais para uma pessoa só", ele disse com uma pitada de constrangimento em sua voz. "Meu pai tinha planos grandiosos para nossa família que nunca se materializaram." O carro parou em frente à entrada principal e seu Antônio desceu para abrir as portas. Helena saiu lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe da fachada. Era como se ela tivesse entrado em um mundo completamente diferente, um mundo onde pessoas como ela normalmente entravam apenas pela porta dos fundos. "Senhor Bruno", uma voz feminina calorosa chamou da entrada principal. Helena se virou e viu uma mulher de aproximadamente 50 anos se aproximando. Era Dona Marlene, a governanta da casa há mais de 2 décadas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante, e ela vestia um vestido azul marinho simples, mas bem cortado. Seu rosto irradiava a bondade de alguém que havia dedicado sua vida a cuidar de outros. "Dona Marlene", Bruno cumprimentou a mulher com um sorriso genuíno. "Quero apresentar-lhes Helena e Lucas. Eles vão ficar conosco por um tempo." Dona Marlene estudou Helena com olhos experientes, mas bondosos. Em mais de 20 anos trabalhando para a família Silva, ela havia conhecido muitas das namoradas de Bruno, todas mulheres sofisticadas que claramente pertenciam àquele mundo de luxo. Helena era diferente. Havia algo em sua postura, na forma como segurava o bebê, que falava de luta e resistência. "Muito prazer em conhecê-los", Dona Marlene disse, estendendo a mão para Helena. "E este pequeno príncipe deve ser o Lucas." Helena aceitou o aperto de mão, notando imediatamente a firmeza e a sinceridade do gesto. "O prazer é nosso, Dona Marlene. Bruno falou muito sobre a senhora." "Só coisas boas, espero", Dona Marlene disse com um sorriso. "Venham, vou mostrar-lhes o apartamento que o Sr. Bruno preparou." Eles entraram pela porta principal e Helena teve que fazer um esforço consciente para não deixar o queixo cair. O hall de entrada era do tamanho de todo o apartamento onde ela havia morado com a mãe. Um lustre de cristal pendia do teto alto, e uma escadaria de mármore curvava-se elegantemente em direção aos andares superiores. Quadros caros adornavam as paredes, e o piso de mármore brilhava como um espelho. "É por aqui", Bruno disse, notando a expressão de Helena. "O apartamento fica no 2º andar." Eles subiram a escadaria, Helena segurando Lucas com uma mão e deslizando a outra pelo corrimão de mogno polido. A cada degrau, ela se sentia mais fora de lugar, mas também mais curiosa sobre como seria viver em um ambiente como aquele. O apartamento no 2º andar era, de fato, como uma casa separada. Bruno abriu a porta e eles entraram em uma sala de estar confortável, decorada com móveis de bom gosto em tons de bege e azul. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica dos jardins, e a luz natural inundava o ambiente. "Esta é a sala de estar", Bruno explicou, claramente nervoso com a reação de Helena. "A cozinha fica ali, há 2 quartos e um banheiro completo. Tudo mobiliado, obviamente." Helena caminhou lentamente pela sala, tocando suavemente os móveis, como se precisasse confirmar que eram reais. O sofá era de couro macio, a mesa de centro era de madeira maciça, e havia até mesmo uma televisão de tela plana montada na parede. "Bruno, isso é demais", ela sussurrou. "É o que vocês merecem",
ele respondeu firmemente. E antes que comece a protestar, lembre-se do nosso acordo. Você vai trabalhar, vai contribuir. Este é apenas um lugar seguro para vocês ficarem enquanto se organizam. Dona Marlene conduziu Helena até o quarto principal, que havia sido rapidamente preparado com um berço emprestado para Lucas. Era um quarto espaçoso, com uma cama queen size, um guarda-roupa embutido e uma pequena poltrona de amamentação posicionada próxima à janela. Coloquei o berço aqui para que Lucas possa ficar perto da senhora durante a noite, Dona Marlene explicou. Mas se preferirem outro arranjo, podemos mudar. Helena colocou Lucas no berço e o observou explorar o novo ambiente com curiosidade. O bebê parecia fascinado com o móbile colorido que havia sido instalado acima de sua cabeça. Está perfeito, Helena disse, sua voz embargada de emoção. Muito obrigada. Há roupas de cama limpas no armário, toalhas no banheiro e abasteci a cozinha com alguns itens básicos. Dona Marlene continuou. Se precisarem de alguma coisa, é só me avisar. Bruno havia ficado na sala, dando às mulheres espaço para conversar. Quando Helena voltou da exploração do apartamento, ela o encontrou olhando pensativamente pela janela. Está arrependido? Ela perguntou, meio brincando, meio séria. Bruno se virou, surpreso com a pergunta. Arrependido? Por quê? Por trazer estranhos para sua casa, por comprometer sua privacidade, por complicar sua vida organizada. Bruno a estudou por um momento, notando a vulnerabilidade escondida por trás da pergunta aparentemente casual. Helena, nos últimos 2 dias eu me senti mais vivo do que em anos. Não estou arrependido. Estou esperançoso. Esperançoso? De que talvez, pela primeira vez, esta casa se torne realmente um lar. Eles foram interrompidos por Dona Marlene, que retornou à sala carregando uma bandeja com café, sucos e lanches. Imaginei que estivessem com fome, ela disse, colocando a bandeja na mesa de centro. Helena, o senhor Bruno me contou que a senhora é auxiliar de enfermagem. Era, Helena corrigiu, sentando-se no sofá. Perdi minha posição no hospital quando precisei cuidar da minha mãe. Bem, pode interessar-lhe saber que minha irmã, Dona Rosa, trabalha na Santa Casa. Ela é supervisora da enfermagem e sempre está procurando profissionais qualificados. Posso falar com ela, se quiser. Helena quase engasgou com o café. Sério? Ela consideraria contratar alguém como eu? Alguém que esteve em situação de rua? Dona Marlene olhou para ela com uma expressão maternal. Minha querida, minha irmã não se importa com onde alguém esteve. Ela se importa com onde alguém está indo. E qualquer pessoa que lutou como você, lutou por seu filho, tem exatamente o tipo de determinação que ela procura. Bruno observou a interação com crescente admiração por sua governanta. Dona Marlene sempre havia sido mais do que uma funcionária. Era como uma segunda mãe para ele. Ver como ela imediatamente acolheu Helena e Lucas confirmou que sua decisão de trazê-los para casa havia sido correta. Dona Marlene, Bruno disse, você poderia ligar para Dona Rosa ainda hoje? Claro, senhor Bruno. Vou falar com ela durante o almoço. Depois que Dona Marlene saiu, Helena e Bruno ficaram sozinhos na sala, com Lucas brincando contentemente no berço próximo. Pela primeira vez desde que se conheceram, eles tinham tempo e espaço para realmente conversar sem as pressões imediatas de hospitais ou crises médicas. Bruno, Helena disse hesitantemente, preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou como as mulheres do seu mundo. Não sei como me comportar em lugares como este. Não conheço as regras da alta sociedade. E eu não sei como ser uma pessoa real. Bruno respondeu com honestidade brutal. Não sei como ter uma família, como cuidar de pessoas que amo, como ser algo além de um empresário bem-sucedido. Helena o olhou, surpresa com sua vulnerabilidade.
pessoas que você ama. Bruno percebeu o que havia dito e sentiu o coração acelerar. Quero dizer, pessoas importantes para mim. Mas Helena havia captado a palavra amo e algo se mexeu em seu peito. Ela estudou o rosto de Bruno, procurando sinais de que ele havia falado sem pensar ou se realmente havia revelado algo mais profundo. Bruno, ela disse suavemente, você tem certeza de que sabe no que está se metendo? Ter um bebê em casa não é como ter visitas. Lucas acorda durante a noite, ele chora, ele faz bagunça. Sua vida organizada vai virar de cabeça para baixo. Bruno sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Minha vida já virou de cabeça para baixo. E sabe o que mais? Eu estou adorando. Como se estivesse respondendo à conversa, Lucas começou a choramingar no berço. Helena imediatamente se levantou para atendê-lo, mas Bruno foi mais rápido. Posso? Ele perguntou, já estendendo os braços. Helena hesitou por apenas um segundo antes de acenar. Bruno pegou Lucas cuidadosamente e o bebê imediatamente parou de chorar, como se reconhecesse o toque de alguém que se importava com ele. Acho que ele estava só querendo atenção, Bruno disse, embalando Lucas suavemente. Helena observou a cena com uma mistura de admiração e algo mais profundo. Ver Bruno, um homem claramente acostumado a controlar tudo ao seu redor, rendendo-se completamente às necessidades de um bebê, tocou algo profundo em seu coração. Você é natural com ele, ela observou. Ele me ensina conforme vamos indo, Bruno respondeu, olhando para Lucas com ternura óbvia. Não é verdade, pequeno? Lucas balbuciou algo que soou como uma concordância, fazendo ambos os adultos rirem. Helena, Bruno disse sem tirar os olhos de Lucas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O pai do Lucas, você ainda tem sentimentos por ele? Helena ficou tensa imediatamente, e Bruno percebeu que havia tocado em um assunto doloroso. Desculpe, ele disse rapidamente, não precisa responder se não quiser. Não, está tudo bem, Helena disse, mas sua voz havia perdido a leveza anterior. O pai do Lucas, ele não é uma pessoa boa. Quando descobriu que eu estava grávida, ele me deu dinheiro para fazer um aborto e desapareceu. Nunca mais o vi. Bruno sentiu uma onda de raiva pela forma como Helena havia sido tratada, mas manteve sua expressão neutra. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil. Foi. Principalmente porque eu estava apaixonada por ele. Pensei que tínhamos um futuro juntos. Ela parou, olhando pela janela. Minha mãe sempre dizia que, às vezes, as piores coisas que nos acontecem nos levam às melhores. Se ele tivesse ficado, eu nunca teria tido o Lucas só para mim. E talvez nunca tivesse desenvolvido a força que precisei para sobreviver. Bruno absorveu suas palavras, impressionado mais uma vez com a resiliência e a sabedoria de Helena. Sua mãe parece ter sido uma mulher muito sábia. Era. Ela sempre dizia que a vida tem uma forma de nos colocar exatamente onde precisamos estar, quando precisamos estar lá. Bruno sorriu, lembrando-se de suas próprias palavras semelhantes dias antes. Parece que nossas mães tinham filosofias similares. Você acha que é isso que está acontecendo aqui? Helena perguntou, gesticulando para o apartamento luxuoso ao redor deles. Que estamos exatamente onde precisamos estar. Bruno olhou para ela, depois para Lucas em seus braços, depois para a tarde dourada que entrava pelas janelas. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele estava em um lugar que parecia certo de uma forma que ia além da lógica ou do planejamento. Acho que sim, ele disse suavemente. Acho que estamos. Naquele momento, o telefone de Bruno tocou. Era Dona Carmen, sua secretária, lembrando-o de uma reunião importante que havia sido reagendada para aquele dia.
A realidade do mundo exterior invadiu a bolha de domesticidade que eles haviam criado. Preciso atender algumas coisas no escritório, Bruno disse relutantemente, devolvendo Lucas para Helena. Mas volto para o jantar. Dona Marlene vai cuidar de tudo que vocês precisarem. Está bem, nós vamos ficar bem. Bruno hesitou na porta, claramente não querendo sair. Helena? Sim? Obrigado. Por quê? Por confiar em mim, por aceitar minha ajuda, por fazer esta casa parecer diferente. Depois que Bruno saiu, Helena ficou sozinha com Lucas no apartamento silencioso. Ela caminhou lentamente pelos cômodos, tocando os móveis, abrindo armários, tentando absorver a realidade de sua nova situação. 3 dias antes, ela estava dormindo em uma calçada. Agora estava em uma casa que valia mais do que ela poderia ganhar em várias vidas. Mas mais do que o luxo, o que a impressionava era a gentileza genuína que havia encontrado. Bruno não a tratava como uma caridade ou um projeto. Ele a tratava como uma igual, como alguém cuja presença era valorizada. Enquanto preparava uma mamadeira para Lucas na cozinha equipada, Helena permitiu-se, pela primeira vez em meses, sonhar com possibilidades. Talvez pudesse realmente reconstruir sua vida. Talvez pudesse dar a Lucas a estabilidade que ele merecia. E talvez, apenas talvez, pudesse encontrar algo que nunca havia realmente experimentado, um amor verdadeiro e recíproco. No escritório de sua empresa, Bruno tentava se concentrar em contratos e planilhas, mas sua mente continuava voltando para a casa. Ele se pegou olhando o relógio a cada poucos minutos, ansioso para terminar o dia de trabalho e voltar para Helena e Lucas. Pela primeira vez em sua vida, o trabalho havia se tornado secundário. Havia algo mais importante esperando por ele em casa. Quando finalmente chegou a hora de sair, Bruno praticamente correu para o carro, seu coração acelerando com a antecipação de ver as duas pessoas que, em apenas alguns dias, haviam se tornado as mais importantes de sua vida. 2 semanas haviam se passado desde que Helena e Lucas se mudaram para a casa de Bruno, e a transformação na rotina de todos foi notável. A mansão, que durante anos havia ecoado apenas com o som dos passos solitários de Bruno e o trabalho silencioso de Dona Marlene, agora estava cheia de vida. Os balbucios alegres de Lucas ecoavam pelos corredores. A risada musical de Helena se misturava com as conversas durante as refeições. E até mesmo Bruno havia adotado um horário de trabalho mais humano para passar tempo com sua nova família improvisada. Helena havia começado a trabalhar na Santa Casa há 1 semana, graças à recomendação de Dona Rosa, irmã de Dona Marlene. O primeiro dia havia sido aterrorizante. Ela temia que suas colegas descobrissem sua situação anterior ou que seus supervisores questionassem o período de afastamento em seu currículo. Mas suas habilidades profissionais e sua dedicação natural aos pacientes rapidamente dissiparam qualquer dúvida sobre sua competência. Dona Rosa, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, havia visto algo especial em Helena desde a primeira entrevista. Ela tem aquele dom natural para cuidar de pessoas. Dona Rosa havia comentado com Dona Marlene e passou por dificuldades que a tornaram mais empática com o sofrimento dos outros. É exatamente o tipo de enfermeira que precisamos aqui. O horário de Helena era das 7 da manhã às 3 da tarde, o que permitia que ela passasse as tardes e noites com Lucas. Bruno havia insistido em contratar uma babá para os momentos em que Helena trabalhava, mas ela havia se recusado categoricamente. Dona Marlene já cuida desta casa há anos, Helena havia argumentado. Ela conhece crianças melhor do que qualquer babá que você poderia contratar, e o Lucas já a adora. Era verdade. Lucas havia se apegado imediatamente à governanta, que o tratava como o neto que nunca havia tido.
Durante as manhãs, enquanto Helena trabalhava, Dona Marlene transformava a casa em um playground seguro para o bebê, cantando cantigas antigas e contando histórias que ela mesma havia inventado. Bruno, por sua vez, havia descoberto uma faceta de si mesmo que desconhecia completamente. Chegava em casa todos os dias ansioso para ver Lucas e Helena, e seus fins de semana, anteriormente preenchidos com trabalho ou compromissos sociais vazios, agora giravam em torno de atividades familiares improvisadas. Na tarde desta quinta-feira específica, Bruno chegou em casa mais cedo do que o habitual. Havia conseguido finalizar suas reuniões às 14h e decidiu surpreender Helena, que acabara de chegar do hospital. Ele a encontrou na sala do apartamento, sentada no chão, brincando com Lucas, que já conseguia se sentar sozinho e explorava entusiasmadamente um conjunto de blocos coloridos que Bruno havia comprado na semana anterior. Chegou cedo hoje, Helena observou, olhando para cima com um sorriso que fez o coração de Bruno acelerar. Consegui resolver tudo mais rápido, ele respondeu, tirando o paletó e a gravata e sentando-se no chão ao lado dela. Como foi o dia no hospital? Intenso, mas bom. Cuidei de um menino da idade do Lucas que estava com pneumonia. Me fez lembrar de como tudo começou entre nós. Bruno observou Helena enquanto ela contava sobre seu dia. 2 semanas de boa alimentação, sono adequado e redução do estresse haviam transformado sua aparência. Seus cabelos castanhos brilhavam com saúde, sua pele havia recuperado a cor natural e havia uma leveza em seus movimentos que não estava presente quando se conheceram. Mais importante ainda, havia uma confiança crescente em seus olhos, a segurança de alguém que havia encontrado seu lugar no mundo novamente. Helena, Bruno disse de repente, surpreendendo-se com sua própria impulsividade. Posso te perguntar algo? Claro, ela respondeu, pegando Lucas no colo quando o bebê começou a reclamar da falta de atenção. Você é feliz aqui? Helena parou o que estava fazendo e o olhou diretamente nos olhos. Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser novamente, ela respondeu com sinceridade absoluta. Bruno, você nos deu muito mais do que um lugar para ficar. Você nos deu esperança, dignidade, uma chance de recomeçar. Como posso não ser feliz? Bruno sentiu algo se mexer profundamente em seu peito. Durante semanas, ele havia se perguntado se Helena estava ali apenas por gratidão ou necessidade, se ela ficaria quando tivesse condições financeiras de se sustentar sozinha. E quando você conseguir se reestabelecer completamente, quando conseguir alugar um lugar seu, você vai querer sair daqui? Helena estudou seu rosto cuidadosamente, percebendo a vulnerabilidade escondida por trás da pergunta aparentemente prática. Por que você está perguntando isso? Bruno hesitou, porque a resposta honesta o assustava. Nas últimas 2 semanas, ele havia se acostumado com a presença de Helena e Lucas de uma forma que ia muito além da simples convivência. Ele havia se apegado à rotina de chegar em casa e encontrá-los lá, aos jantares em família, às conversas noturnas depois que Lucas dormia. A ideia de voltar à solidão anterior o apavorava. Por quê? Ele disse finalmente. Eu não consigo mais imaginar esta casa sem vocês. Não consigo imaginar minha vida sem vocês. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Helena sentiu o coração acelerar, reconhecendo que eles estavam se aproximando de um território emocional que havia tentado evitar nas últimas semanas. Bruno, eu sei que é complicado, ele continuou, as palavras saindo mais rápido agora que havia começado. Sei que você pode achar que é gratidão, ou que não sou sincero, ou que estou tentando me aproveitar da situação. Mas, Helena, o que eu sinto por você e pelo Lucas não tem nada a ver com caridade ou obrigação.
Helena colocou Lucas no chão, onde ele imediatamente voltou a brincar com os blocos, alheio à intensidade da conversa dos adultos. "O que você sente?" ela perguntou suavemente. Bruno respirou fundo, sabendo que estava prestes a se expor de uma forma que nunca havia feito antes. "Eu me apaixonei por vocês dois, completamente, irreversivelmente. Helena, você transformou minha vida. Você me ensinou o que significa ter propósito, o que significa cuidar de alguém mais do que de mim mesmo. E o Lucas?" Ele olhou para o bebê que estava tentando empilhar 2 blocos. "Ele me ensinou o que é amor incondicional." Helena sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Durante semanas, ela havia lutado contra sentimentos similares, convencendo-se de que eram apenas gratidão ou o resultado natural de conviver intimamente com alguém tão gentil e carinhoso. "Bruno, você tem certeza de que não está confundindo gratidão com amor? Ou solidão com paixão?" "Tenho certeza," ele respondeu sem hesitação. "Porque quando você sorri, eu sinto como se o sol tivesse nascido dentro do meu peito. Quando o Lucas balbucia pela manhã, eu acordo ansioso para ouvi-lo. Quando vocês dois estão dormindo e eu passo pelo quarto para verificar se estão bem, eu sinto uma paz que nunca experimentei antes. Isso não é gratidão, Helena. Isso é amor." Helena fechou os olhos, tentando processar as emoções que turbilhonavam dentro dela. Durante meses, ela havia se convencido de que nunca mais seria capaz de confiar em um homem, que seu coração estava fechado para sempre após a traição do pai de Lucas. "Eu tenho medo," ela admitiu finalmente. "Medo de quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que você acorde um dia e perceba que não quer a responsabilidade de uma mulher com um bebê. De que..." Bruno se moveu para mais perto dela, pegando suas mãos entre as suas. "Helena, olhe para mim." Ela abriu os olhos e encontrou os dele, verdes e intensos, cheios de uma sinceridade que era impossível de questionar. "Eu não vou fugir. Não vou mudar de ideia. Não vou abandonar vocês. Eu quero construir uma vida com vocês, uma família de verdade. Não porque vocês precisam de mim, mas porque eu preciso de vocês." "Bruno, deixe-me terminar." Ele interrompeu gentilmente. "Sei que é cedo para grandes declarações. Sei que você precisa de tempo para confiar completamente em mim. Não estou pedindo uma resposta agora. Só estou pedindo que você considere a possibilidade de que isto," ele gesticulou entre eles, "possa ser algo real, algo permanente." Helena olhou para Lucas, que havia conseguido empilhar 3 blocos e estava batendo palminhas orgulhosamente de sua conquista. Olhou para a sala confortável ao redor deles, para as fotografias que Bruno havia colocado nas paredes durante a semana anterior. Fotos dos 3 juntos, de Lucas brincando no jardim, de momentos familiares que haviam se acumulado naturalmente. "Eu também me apaixonei," ela sussurrou finalmente. "Por você, por esta vida, por esta sensação de família. Mas, Bruno, eu preciso ter certeza de que você entende o que está pedindo. Me explique." Ser pai do Lucas significa acordar de madrugada quando ele chora. Significa trocar fraldas, lidar com birras, preocupar-se constantemente com sua saúde e segurança. Significa que sua vida estruturada e organizada vai ser constantemente interrompida pelas necessidades de uma criança. Bruno sorriu, um sorriso cheio de ternura e diversão. "Helena, nas últimas 2 semanas, o Lucas acordou chorando 3 vezes durante a madrugada. Nas 3 vezes, eu estava na sua porta antes mesmo de você se levantar da cama, querendo ajudar. Troquei fraldas, dei mamadeira, cantei canções de ninar completamente desafinadas. E sabe o que eu senti? O quê? Felicidade, propósito. A sensação de que estava fazendo algo que realmente importava." Helena estudou seu rosto, procurando sinais de dúvida ou hesitação, mas encontrando apenas sinceridade absoluta.
E sobre mim? Ela perguntou. Você entende que eu venho com bagagem emocional, que tenho medo de confiar, que às vezes vou precisar de espaço, que não sou sofisticada como as mulheres do seu mundo? Bruno tocou suavemente o rosto dela, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Helena, você é mais sofisticada do que qualquer mulher que eu já conheci, porque sua sofisticação vem de dentro. Vem da força, da coragem, do amor incondicional que você demonstra todos os dias. Você enfrentou a adversidade com uma dignidade que eu admiro profundamente. Sua bagagem emocional não me assusta. Ela me faz te amar ainda mais, porque me mostra a jornada que você percorreu para chegar até aqui. Naquele momento, Lucas engatinhou até eles e se apoiou na perna de Bruno tentando se levantar. Bruno o pegou no colo automaticamente e o bebê imediatamente se aninharam contra seu peito, como se aquele fosse seu lugar natural no mundo. Viu? Helena disse, sua voz embargada de emoção. Ele já te vê como pai. E eu já o vejo como filho, Bruno respondeu, beijando a testa de Lucas. Helena, não estou pedindo para você se apressar em nada. Só estou pedindo para que você acredite que isto é real, que somos uma família e que eu vou lutar por nós todos os dias da minha vida. Helena sentiu as últimas barreiras ao redor de seu coração se desfazerem. Durante meses, ela havia se protegido contra a possibilidade de amar e ser amada novamente. Mas olhando para Bruno segurando Lucas, vendo a ternura genuína em seus olhos, ouvindo a sinceridade absoluta em sua voz, ela soube que havia encontrado algo que nunca havia realmente experimentado antes, um amor verdadeiro, maduro e duradouro. Está bem, ela disse finalmente. Está bem o quê? Está bem. Eu acredito em você. Em nós. Eu quero tentar construir essa família com você. O sorriso que iluminou o rosto de Bruno foi como o sol rompendo através das nuvens após uma tempestade. Ele estendeu a mão livre em direção a Helena, que a pegou sem hesitação. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por confiar em mim. Obrigada a você, ela respondeu, por me ensinar que o amor verdadeiro realmente existe. Lucas, sentindo a emoção ao redor dele, balbuciou algo que soou suspeitosamente como mamãe e papai, fazendo ambos os adultos rirem através das lágrimas. Acho que ele aprova nossa decisão, Helena observou. Claro que aprova, Bruno disse, fazendo cócegas na barriga de Lucas, que gargalhou deliciosamente. Ele sabia antes de nós que éramos uma família. Enquanto o sol se punha através das janelas do apartamento, pintando a sala com tons dourados de luz, os três se acomodaram no sofá juntos. Helena estava aninhada contra o lado de Bruno. Lucas dormia peacefully no colo de seu novo pai. E pela primeira vez em muito tempo, todos se sentiam completamente em casa. Dona Marlene, que havia subido para chamá-los para o jantar, parou na porta e sorriu ao ver a cena. Em mais de 20 anos cuidando de Bruno, ela nunca o havia visto tão genuinamente feliz. Discretamente, ela desceu as escadas novamente, decidindo que o jantar poderia esperar mais alguns minutos. No escritório de sua empresa, os telefones de Bruno tocavam insistentemente e sua secretária anotava compromissos urgentes que precisariam de sua atenção. Mas, pela primeira vez em sua carreira, Bruno Silva não estava preocupado com o trabalho. Ele estava exatamente onde precisava estar, com as pessoas que mais amava no mundo, construindo algo infinitamente mais valioso do que qualquer negócio. Uma família verdadeira. Helena fechou os olhos e se permitiu absorver completamente aquele momento de felicidade perfeita. Em questão de semanas, sua vida havia se transformado de um pesadelo em um sonho. Ela havia encontrado não apenas segurança e estabilidade, mas algo muito mais precioso. Havia encontrado seu lugar no mundo, sua pessoa, sua casa. E Bruno,
Olhando para a mulher e o bebê que haviam mudado sua vida para sempre, soube que todas as decisões que o haviam levado até aquele momento, incluindo a decisão impulsiva de descer do carro naquela tarde na Avenida Paulista, haviam sido perfeitamente certas. Eles eram uma família agora, e finalmente todos estavam em casa. 6 meses se passaram desde aquele momento decisivo na sala, quando Bruno e Helena finalmente admitiram seus sentimentos mútuos. O que começou como um gesto impulsivo de compaixão em um semáforo da Avenida Paulista havia se transformado em uma história de amor verdadeira, construída sobre bases sólidas de respeito, admiração e cuidado genuíno. A casa de Bruno havia se transformado completamente. Os corredores, que antes ecoavam com silêncio, agora ressoavam com as gargalhadas de Lucas, que aos 14 meses já caminhava pelas salas com a confiança de quem se sentia verdadeiramente em casa. Suas primeiras palavras oficiais haviam sido papai e mamãe, dirigidas naturalmente a Bruno e Helena, selando uma paternidade que havia nascido do coração, não do sangue. Helena havia se estabelecido completamente em sua nova posição na Santa Casa. Dona Rosa não apenas havia confirmado sua contratação permanente, mas também havia lhe oferecido uma promoção para supervisora assistente da ala pediátrica. Seus colegas a respeitavam profundamente, admirando sua dedicação aos pacientes e sua habilidade natural para acalmar tanto crianças quanto pais preocupados. Helena tem um dom especial. Dona Rosa havia comentado com Dona Marlene durante uma de suas conversas semanais. Ela entende a dor das famílias porque já passou por isso. É impossível ensinar esse tipo de empatia. A relação entre Bruno e Helena havia florescido de forma natural e sem pressa. Eles haviam se permitido conhecer um ao outro profundamente, compartilhando medos, sonhos, histórias do passado e esperanças para o futuro. Bruno havia aprendido sobre a força necessária para cuidar de uma mãe doente enquanto criava um bebê sozinha. Helena havia descoberto a solidão profunda de um homem que havia crescido com todas as vantagens materiais, mas sem o calor de uma família verdadeira. Durante esses meses, Bruno havia se transformado de um empresário obcecado pelo trabalho em um homem que entendia o verdadeiro significado de prioridades. Ainda conduzia seus negócios com sucesso, mas agora saía do escritório às 5 da tarde para jantar com sua família. Reservava os fins de semana para passeios no parque com Lucas e nunca mais aceitou um compromisso de trabalho que interferisse com os momentos importantes da vida doméstica. Helena, por sua vez, havia recuperado não apenas sua estabilidade financeira e emocional, mas também sua autoestima e confiança no amor. A traição do pai de Lucas havia deixado cicatrizes profundas, mas o amor constante e paciente de Bruno havia lhe ensinado que nem todos os homens abandonam quando a vida fica difícil. Alguns ficam, lutam e constroem algo melhor junto com você. Em uma manhã de sábado especialmente bonita de outono, Bruno acordou antes de Helena e Lucas, como havia se tornado seu hábito nos fins de semana. Ele gostava desses momentos silenciosos para planejar o dia, mas desta vez havia algo especial em mente. Há semanas ele vinha planejando algo que mudaria suas vidas para sempre, e hoje era o dia. Helena acordou com o cheiro de café fresco e panquecas, uma novidade, já que Bruno raramente cozinhava. Ela encontrou um bilhete em sua mesa de cabeceira. Bom dia, meu amor. Vista algo bonito. Temos um passeio especial hoje. Com amor, Bruno. PS. Dona Marlene vai cuidar do Lucas esta manhã. Intrigada, Helena se vestiu com um vestido azul claro que Bruno havia lhe dado na semana anterior, dizendo que realçava seus olhos. Quando desceu para a cozinha, encontrou Bruno preparando o café da manhã com um sorriso misterioso no rosto. Bom dia, ela disse, beijando-o levemente nos lábios. O que você está tramando? Nada demais.
Bruno respondeu, tentando parecer casual. Só pensei que poderíamos passar a manhã juntos, só nós dois. Faz tempo que não temos um momento só nosso. Era verdade. Embora fossem felizes como família, eles raramente tinham tempo para se concentrar exclusivamente um no outro. Helena sentiu uma onda de antecipação e gratidão. E o Lucas? Dona Marlene está ansiosa para ter um tempo de qualidade com o neto adotivo dela. Ela já preparou um dia inteiro de atividades. Depois do café da manhã, Bruno conduziu Helena até o jardim da casa, onde ela descobriu que ele havia preparado uma surpresa especial. No centro do jardim, sob a árvore de jacarandá que ela sempre havia admirado, havia sido montado um pequeno piquenique, com uma toalha xadrez, uma cesta de vime e almofadas confortáveis. Bruno, isso está lindo! Helena exclamou, genuinamente tocada pela atenção aos detalhes. Lembra do nosso primeiro dia juntos? Bruno perguntou, guiando-a até as almofadas. Quando você me contou sobre seus medos, sobre suas esperanças? Claro que lembro. Bem, desde aquele dia, eu soube que queria passar o resto da minha vida criando momentos como aquele com você. Momentos de honestidade, de conexão, de amor verdadeiro. Helena sentiu o coração acelerar. Havia algo na voz de Bruno, uma intensidade que ela reconhecia, mas que hoje parecia diferente, mais profunda. Helena, Bruno continuou, pegando suas mãos entre as suas. Nos últimos 6 meses, você e o Lucas me ensinaram o que significa ser realmente feliz. Vocês me deram propósito, alegria, amor incondicional. Mas mais do que isso, vocês me fizeram entender que a vida só tem significado quando é compartilhada com as pessoas que amamos. Bruno se levantou e, para completo choque de Helena, ajoelhou-se diante dela, tirando uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Helena Cristina dos Santos, ele disse, sua voz embargada de emoção. Você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa, oficialmente e para sempre? Aceita deixar que eu seja pai do Lucas legalmente e talvez, se Deus quiser, que tenhamos mais filhos juntos? Helena ficou sem palavras. Suas mãos voaram para cobrir a boca e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Durante meses, ela havia se permitido sonhar com a possibilidade de um futuro permanente com Bruno. Mas ouvir o pedido real, vê-lo ajoelhado diante dela com um anel de diamante que brilhava sob a luz filtrada da árvore, tornou tudo surrealmente real. Bruno, ela sussurrou através das lágrimas, você tem certeza, certeza absoluta de que é isso que você quer? Uma vida inteira comigo e com o Lucas, com todas as responsabilidades e complicações que isso implica? Helena, Bruno respondeu, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu nunca tive certeza de nada na minha vida como tenho disso. Você e o Lucas não são complicações na minha vida. Vocês são minha vida. Sem vocês, eu volto a ser apenas um homem rico e sozinho. Com vocês, eu sou um marido, um pai, um homem com propósito. Por favor, case-se comigo. Helena olhou para o anel, depois para o rosto de Bruno, depois para a casa onde Lucas estava provavelmente brincando com Dona Marlene, alheio ao momento que definiria seu futuro. Sim, ela disse finalmente, sua voz clara e firme apesar das lágrimas. Sim, eu aceito casar com você. Sim, eu quero ser sua esposa. Sim, eu quero que você seja o pai do Lucas para sempre. Bruno deslizou o anel no dedo de Helena. Um ajuste perfeito, porque ele havia secretamente medido seu dedo enquanto ela dormia semanas antes. Então, ele a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão e promessa de um futuro compartilhado. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, Bruno murmurou contra seus lábios. Eu amo vocês dois mais do que jamais pensei que fosse possível amar alguém. E eu te amo também, Helena respondeu.
Obrigada por não desistir de nós, por acreditar que merecíamos uma segunda chance. Obrigado você por me ensinar o que é amor verdadeiro. Naquele momento, eles ouviram passos correndo pelo jardim. Lucas, que havia escapado da vigilância de Dona Marlene, corria em direção a eles com os braços estendidos, gritando: "Mamãe! Papai!", com a alegria pura de uma criança que se sentia completamente segura e amada. Bruno e Helena abriram os braços para recebê-lo, e os três se abraçaram no chão do jardim. Uma família formada não pela genética, mas pelo amor, pela escolha, pela dedicação mútua. "Acho que alguém aprova nosso noivado", Helena disse, beijando a testa de Lucas. "Claro que sim", Bruno respondeu, fazendo cócegas no bebê, que gargalhou deliciosamente. "Ele sempre soube que éramos uma família, nós que demoramos para admitir oficialmente." Dona Marlene apareceu correndo atrás de Lucas, claramente fora de si por tê-lo perdido de vista, mas parou abruptamente quando viu a cena diante dela. "Oh, meu Deus!", ela exclamou, imediatamente percebendo o anel no dedo de Helena e as lágrimas felizes nos rostos dos adultos. "Finalmente! Eu estava começando a me perguntar quando o Sr. Bruno iria tomar coragem." Bruno riu, levantando-se para abraçar a mulher que havia sido como uma mãe para ele. "Obrigado por tudo, Dona Marlene. Por cuidar de nós, por amar o Lucas, por fazer desta casa um lar. Não há de quê, meu querido. Vocês três me deram propósito novamente. Esta casa estava muito quieta há muito tempo." As semanas seguintes passaram em um turbilhão de planejamento de casamento. Bruno queria algo elaborado e tradicional, mas Helena insistiu em uma cerimônia simples e íntima. Eles chegaram a um compromisso, uma cerimônia pequena no jardim da casa para a família e amigos próximos, seguida de uma festa no salão principal da mansão. No dia do casamento, uma manhã ensolarada de dezembro, Helena estava radiante em um vestido simples, mas elegante, escolhido por Dona Marlene e aprovado entusiasticamente por Lucas, que havia balbuciado algo que soou como bonita quando a viu pronta. Bruno a esperava no altar improvisado sob a árvore de jacarandá, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos verdes. Quando Helena começou a caminhar em sua direção, carregando Lucas no colo porque ele havia se recusado a sair de perto da mãe, Bruno sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. "Vocês estão lindos", ele sussurrou quando ela chegou ao seu lado. "Nós estamos completos", ela respondeu, passando Lucas para ele antes de pegar sua mão. O juiz que conduziu a cerimônia era um amigo de longa data da família Silva, que havia assistido Bruno crescer de um jovem tímido em um homem de negócios bem-sucedido, e agora estava testemunhando sua transformação final em marido e pai. "Raramente vejo uma família que claramente pertence junta como esta", o juiz comentou antes de começar os votos oficiais. "É óbvio que vocês três foram feitos para estar juntos." Os votos que Bruno e Helena escreveram um para o outro foram simples, mas profundamente sinceros. "Helena", Bruno disse, sua voz clara e forte, "você me ensinou que riqueza verdadeira não é medida em dinheiro, mas em amor. Prometo cuidar de você e do Lucas, protegê-los, amá-los e nunca dar como garantido o milagre de ter vocês em minha vida." "Bruno", Helena respondeu, "você me ensinou que o amor verdadeiro existe, que há homens que ficam quando a vida fica difícil, que constroem em vez de destruir. Prometo amá-lo, apoiá-lo e criar com você uma família baseada no respeito, na confiança e no amor incondicional." Quando o juiz pronunciou os marido e mulher, e Bruno beijou Helena sob os aplausos emocionados dos presentes, Lucas bateu palminhas e gritou "Yay!", fazendo todos rirem através das lágrimas. A festa que se seguiu foi exatamente o que Helena havia sonhado.
íntima, calorosa, cheia de amor genuíno. Dona Rosa estava lá, orgulhosa de ver Helena tão feliz. Alguns colegas de trabalho de Helena, que se haviam tornado verdadeiros amigos, celebraram ao lado de parceiros de negócios de Bruno, que estavam obviamente impressionados com a transformação que haviam presenciado no jovem empresário. Mas o momento mais tocante da noite veio quando Bruno fez um brindis. Há um ano, ele disse, levantando sua taça, eu era um homem que tinha tudo e não tinha nada. Hoje, eu sou um homem que entende a diferença. Helena, Lucas, vocês não apenas salvaram minha vida, vocês me deram uma vida que vale a pena viver. E você, Helena respondeu, levantando sua própria taça, nos ensinou que anjos existem e às vezes eles usam ternos caros e dirigem Mercedes. Todos riram e brindaram, mas Dona Marlene teve que enxugar uma lágrima. Quando a festa acabou e os convidados foram embora, Bruno, Helena e Lucas se sentaram no jardim sob as estrelas. Lucas dormia peacefully no colo de Helena, exausto, mas claramente feliz com toda a excitação do dia. Conseguimos, Helena murmurou. Realmente conseguimos construir isso. Nós sempre conseguiríamos, Bruno respondeu beijando sua testa. Éramos inevitáveis, Helena. Desde aquele primeiro momento na Avenida Paulista. Você acha que sua mãe aprovaria? Helena perguntou. Era algo que ela às vezes se perguntava, se a mãe de Bruno teria gostado dela. Ela adoraria você, Bruno respondeu sem hesitação. E ela ficaria extasiada em ser avó do Lucas. Minha mãe sempre sonhou com uma casa cheia de amor e risadas. Vocês deram isso para ela, mesmo que ela não esteja mais aqui para ver. Helena sorriu, sentindo uma paz profunda se instalar em seu coração. E a minha mãe, ela disse, ela sempre dizia que às vezes as piores coisas que nos acontecem nos levam às melhores. Se eu não tivesse perdido tudo, se não tivesse acabado naquela calçada, eu nunca teria encontrado você. Bruno pegou sua mão, observando como o anel de casamento brilhava sob a luz das estrelas. Então somos gratos pelas dificuldades que nos trouxeram um ao outro. Somos gratos por tudo, Helena concordou. Enquanto se dirigiam para dentro de casa, para começar sua primeira noite como uma família oficialmente unida, nenhum dos dois podia imaginar que sua história de amor seria contada por anos como um exemplo de como a vida pode surpreender, de como a bondade pode transformar vidas e de como o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados. A mulher que um dia pediu ajuda apenas para salvar seu filho havia encontrado não apenas proteção, mas um amor capaz de reconstruir completamente sua vida. O homem que parou seu carro movido por um impulso de compaixão havia descoberto que salvar outros pode ser a única forma de se salvar. E um bebê chamado Lucas, que havia nascido em circunstâncias difíceis e crescido em meio a dificuldades, agora dormia seguro no colo de sua mãe, protegido pelo amor de dois pais que haviam escolhido ser uma família, provando que o sangue não faz família, o amor faz. No final, todos haviam encontrado exatamente onde pertenciam, juntos, em casa, para sempre. E assim, chegamos ao final desta história de amor, esperança e segundas chances. Se essa narrativa tocou seu coração, tanto quanto tocou o nosso, enquanto a criávamos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar nos comentários qual parte mais te emocionou. Porque assim como Bruno e Helena descobriram, às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. E as melhores histórias são aquelas que nos fazem acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.